Oi pessoal, voltei! E agora para falar mais uma vez sobre o que eu estou lendo. E o livro da vez é O Irmão Alemão, de Chico Buarque. Para começo de conversa, eu devo dizer que eu adoro o Chico Buarque compositor, mas eu não sou tão apaixonada assim pelo Chico Buarque escritor. E tem uma muriçoca passando na frente da câmera. Apesar de dizer que eu não sou tão apaixonada pelo Chico Buarque escritor, mas eu sempre tenho curiosidade para ler o que ele escreve. E eu confesso que o Irmão Alemão eu até gostei mais do que todos os outros. Bom, o livro é uma narrativa que mistura ficção e realidade. Logo aqui na orelha do livro, então não estou dando nenhum spoiler, ele já conta que essa história é baseada na história real. Que o Chico Buarque, ele de fato tem um irmão alemão, na época que o seu pai, o Sérgio Buarque de Holanda, morou na Alemanha, e que isso sempre foi um tabu na vida dele, na vida da família. Ninguém falava muito sobre isso. O personagem principal é o Francisco de Holanda, filho do Sérgio de Holanda, um homem que é aficionado por livros, é diretor de um museu em São Paulo. E essa é a minha gata, Nino, deitando na minha mesinha. O personagem principal é o Francisco de Holanda, filho do Sérgio de Holanda, que é um apaixonado por livros, um aficionado por livros, diretor de um museu em São Paulo, jornalista, e qualquer semelhança com a realidade não é coincidência. E o Francisco de Holanda, ele encontra no meio de um dos livros do pai uma carta de uma alemã com quem o pai se relacionou quando morou na Alemanha a trabalho. Gente, desconsiderem essa criatura aqui atrás. Pronto, saiu. Então, o Francisco, ele descobriu que tinha esse irmão na Alemanha através dessa carta dessa mulher. E essa história sempre foi um tabu dentro de casa, sempre teve um silêncio sobre ela, ninguém comentava nada. O Francisco, ele tenta entrar algumas vezes nessa história com os pais, mas ninguém fala, é como se nada existisse. E ele começa a procurar pistas sobre esse irmão, sobre o paradeiro desse irmão, o que é que aconteceu com esse irmão. E a história é justamente sobre essa busca por esse irmão e mescla a realidade do Francisco, histórias da vida dele, com a imaginação dele sobre quem é esse irmão e o que teria acontecido na vida dele. O livro se passa em São Paulo, que é onde a família vive, e o pano de fundo é a ditadura militar, em paralelo com o período nazista vivido na Alemanha, que é onde, pelo menos até onde o Francisco sabe, o irmão vive, ou viveu, enfim, ele também não sabe o que é que aconteceu com esse irmão, se ele sobreviveu, enfim, o que é que aconteceu com ele. Mas é onde ele pelo menos imagina que o irmão viva. Quem está esperando uma narrativa mais rápida, mais veloz, por se tratar de uma história em que uma pessoa procura outra pessoa e busca pistas e vai encontrando pistas, e enfim. Quem está esperando alguma coisa do tipo Sherlock Holmes não vai encontrar nesse livro. A narrativa, ela segue um ritmo mais lento e é justamente o Francisco de Holanda narrando a sua própria história. É como se ele já tivesse bem mais velho e estivesse narrando, contando a história da sua vida, que é sempre permeada pela existência desse irmão, pela busca desse irmão e pela sua própria imaginação sobre esse irmão. Pontos negativos para mim: os diálogos e a construção dos personagens. Os diálogos, eles não têm muita profundidade, eles não são diálogos muito interessantes. Na verdade, não são muitos os diálogos e enfim, isso na verdade decorre, esse ponto fraco 1, na verdade decorre do ponto fraco 2, que é justamente uma falha na construção dos personagens. Na minha opinião, os personagens, eles são muito caricatos, eles têm algumas características e parece que eles são só aquilo. Por exemplo, a mãe é uma italiana que cozinha e que vive ajeitando livros na estante. O pai é alguém que lê muito e que vive ali absorto nas suas leituras e não se envolve com muitas coisas e fica sempre por ali, e é só isso. O irmão mais velho dele é um cara que é um pegador e se interessa por mulheres e pega muitas mulheres e parece ser totalmente vazio e ser só também isso. Então,
não existe uma profundidade na construção dos personagens. E aí eu fico na dúvida, na verdade, se isso é de fato um defeito do livro, ou se, por ser a visão do narrador sobre os outros personagens, se isso de fato é a visão que ele tinha, né? Se o personagem vendo os outros só via como essa carcaça e alguém que tinha só essas características e que parece que não passava muito disso. Ponto alto do livro pra mim é a construção da narrativa. Parece que nada está ali por acaso. Todo o livro ele é muito bem moldado, os capítulos eles terminam na hora certa, não tem encheção de linguiça, tudo que aparece tem uma função e tem uma razão para aparecer. Enfim, é um livro muito bem construído e que não cansa. Bom, então eu gostei do livro, eu não me arrependi de ter lido e eu recomendo sim, é uma literatura fácil de ler, é uma literatura que flui muito bem, não é um livro pesado. E é isso. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. Se tiver mais sugestões de leitura, põe aí embaixo, de repente pode virar aqui resenha. Se tiver mais sugestões de vídeo, também aceito. E é isso. Obrigada. Tchau.